Boa tarde, gente. Acho que já está gravando, né? A professora não é muito boa com essas tecnologias, mas vim gravar essa aula para fazer um teste, né? Que eu vou apresentar essa aula em um concurso, para uma banca de concurso, e daí vou dar uma treinada antes, né? Para desenferrujar aí o direito internacional em público. Bem, então, né, de início a gente sempre retoma o que a gente viu na aula passada. Aqui, antes dessa aula, que vai relacionar o direito internacional com o direito interno, quais que são as possibilidades, né, dessa conversa, eu gostaria de lembrar, né, sobre quem são os sujeitos de direito internacional, né, normalmente os estados, e que esses estados têm uma qualidade, um elemento aí muito próprio do direito internacional, que é a soberania. Essa soberania, lembrando, ela não é absoluta, né, ela se limita ali pelos direitos fundamentais, direitos humanos, mas ainda assim a gente tem, né, conflitos no âmbito internacional e muitas situações onde essa soberania ela prevalece ou ela é questionada, né, ou ela é limitada. Então, como que o direito internacional lida com isso, né? Hoje eu acho que a gente vai entender um pouco melhor, a gente vai se aprofundar, né, na teoria e no tema. Para começar, eu vou mostrar para vocês o mapinha da aula, né? Então, a gente vai começar com o caso problema, um caso para a gente analisar. Depois a gente vai para as teorias, né? Que tentam dar uma resposta para muitos casos como esse que a professora traz. E o contexto brasileiro, como que o Brasil se comporta diante desse cenário, né, de relação entre direito internacional público e direito interno. E daí a gente vai para um exercício prático também para ver se vocês dão conta do recado, se vocês entenderam bem a disciplina, entenderam bem a matéria, ok? Bom, o caso é do Ian Brown, né? Ele apresenta, o Masuoli, no livro dele, do curso de Direito Internacional Público, apresenta esse caso. Primeiro aqui ele fala, né? Uma embarcação estrangeira pode ser apreendida por desrespeitar as leis alfandegárias e a sua tripulação julgada num tribunal interno da autoridade que procedeu à apreensão. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem um barco, né? Uma embarcação, ele está passando ali pela costa e ele é apreendido, né? E quem vai julgar é o direito interno. E esse direito interno, o que ele vai determinar, né? Uma zona de imposição de direitos alfandegários de X milhas. Né? Então, ele já coloca ali um valor para que seja pago por esse navio, por esse barco. Aí a prof colocou aqui um desenho. Na verdade, era um cartaz de um filme que a professora gosta muito, que é A Vida Marinha, né, de Steve Zissou, do Wes Anderson. É um filme bem legal, fica a dica aí, Absolute Cinema, tá bom? Quando vocês forem descansar um pouquinho, vocês veem. E o que o direito internacional diz? Né? Que autoriza uma zona aduaneira de X menos 4 milhas, e que a embarcação, quando foi apreendida, ainda não tinha entrado na zona em que a imposição se justificava nos termos do direito internacional. Então percebam que aqui há um conflito, né, de normas. O direito internacional diz uma coisa, o direito interno diz outra. Como que vai ser resolvido está na mão desse juiz. Né? O que ele vai aceitar? Esse tribunal aí que está julgando o caso da apreensão da embarcação. Como que ele vai agir? Bem, esse é o nosso caso problema. Partindo daqui, né, desse dilema, a gente começa a fazer algumas questões para ir aprofundando o tema. Se as relações entre o direito internacional e o direito interno são reguladas por normas jurídicas, tais normas, elas são internacionais ou são internas? Primeira pergunta. Seguindo,
Caso ambos os ordenamentos disciplinem de maneira diferente a mesma situação jurídica, qual deles deve prevalecer? Pensem bem, é o nosso caso aqui da embarcação. O direito internacional diz uma coisa, né, e o direito interno diz outra. Direito interno, X milhas, direito internacional, X milhas menos 4. Tá? Terceira pergunta. Um tratado internacional já ratificado se aplica imediatamente no âmbito interno ou depende de outras condições colocadas pelo direito interno para essa aplicação? Bem, essa pergunta aqui, a gente vai ver algumas possibilidades, mas eu já confesso para vocês que a gente vai trabalhar melhor em outra aula, né, onde a gente vai ver só o direito dos tratados. Uma aula não dá conta, mas algumas aulas dão conta de como, né, que se dá o processo, né, de ratificação dos tratados e a recepção da norma, né, no ordenamento interno, tá? Então aqui eu começo a falar da teoria para vocês. A gente tem alguns autores, né, muito renomados, autores que vocês podem ter ouvido falar, principalmente lá em teoria do direito, né, o Alf Ross aqui a gente fala, né, que é o cara do realismo jurídico, o Karl Heinrich Trippel, o Dionísio Anzilotti. O Trippel é alemão e o Anzilotti, ele é italiano. Tá? São pessoas que contribuíram principalmente com essa corrente que a gente vai iniciar aqui explicando, que é o dualismo, tá? Então, o que, que é esse dualismo, né? Nada mais é que uma maneira de interpretar esse relacionamento entre direito internacional e direito interno. Tá? Então, como que é visto? Como que se dá esse dualismo? Né? Como que esses autores delimitam o dualismo? Bem, para eles, o direito interno de cada Estado e o direito internacional são dois sistemas independentes e distintos, né? Constituem círculos que não se interceptam, embora sejam igualmente válidos. Então, a gente vai ter dois ordenamentos jurídicos, os dois são válidos, mas eles não se encontram em nenhum momento. Tá? Sobre as fontes, né? As fontes e as normas do direito internacional seriam os tratados, não tem para os dualistas qualquer influência sobre as questões relativas ao âmbito do direito interno e vice-versa. Tá? Então, assim, você até tem o direito internacional, mas um juiz interno que vai julgar um caso, não necessariamente ele tenha que saber desse direito internacional, ele tenha que estar de acordo com os tratados. Aí eu sei que já deve estar surgindo algumas perguntas aí na cabeça de vocês. Calma que a gente vai responder. Então, sendo o direito internacional e o direito interno dois sistemas de normas diferentes, né, independentes um do outro, que não se tocam por nenhum meio, impossível seria a existência de qualquer antinomia entre eles. Como são dois sistemas, né, e eles não se tocam, a gente não teria antinomia nessas normas, né? O sistema está lá, vivendo a vida dele, né, mandando em quem quer obedecer, e o sistema aqui interno, todo mundo que está nesse território, né, o Estado soberano, é que decide as normas. Né? Então, as normas válidas vão ser sempre as do âmbito interno. Aí, quando um Estado, né, ele assume um compromisso exterior, como que a gente faz? Né? A gente tem, hoje, o mundo é globalizado, as pessoas, elas interagem, elas viajam, né? A gente sai hoje daqui, pode estar na China amanhã. Então, existe essa troca não só dos indivíduos, mas também dos estados. Um minutinho. Perguntou se eu ainda estou aqui. Estou sim. Essa troca não só dos indivíduos, né, dos estados e de organizações internacionais, que também é outra aula que a gente vai ter, e de multinacionais, enfim, empresas, blocos econômicos, né? O mundo hoje, ele se comunica muito rápido, né? Então, quando um país escolhe aí, né, assumir um compromisso exterior, como que funciona para o dualismo, né? Aceitando tão somente como fonte o direito internacional, sem qualquer impacto ou repercussão no seu cenário normativo interno. Então, ele dá ok que ele está de acordo, mas não muda o ordenamento interno.
Para que mude algo internamente, o que o dualismo ele vai pedir, né? Que esse direito, esse tratado, ele seja transformado, né, em norma interna. Então ele vai ter que seguir todo o processo legislativo que aquele estado adere, né? Aqui no Brasil, bicameral, Congresso Nacional, tem que passar ali por todas as câmeras, as comissões, e daí votado, né? E daí sim vira uma legislação. Então, pensa fazer todo esse procedimento, a gente sabe que não é um procedimento tão rápido, tão simples, para todos os tratados, né, que o país adota, que o país se compromete. Mas esse processo é chamado, né, como adoção ou transformação, só para vocês saberem que é o posicionamento, né, do dualismo. Você pode fazer tratados internacionais, assumir compromissos internacionais, mas para que esse ordenamento tenha validade, ele vai ter que passar por esse processo de transformação e de adoção. Aqui, né, como que é visto o direito internacional para o dualismo? Caberia a tarefa de regular as relações, né, entre os estados ou entre as organizações internacionais. Então, esse direito internacional ele regularia muito mais a relação entre os estados e o âmbito externo, né? Não regularia a relação do Estado com os indivíduos. Então, eu ali, sujeito de direito, né, indivíduo aqui, cidadã brasileira, com nacionalidade brasileira, eu obedeço às normas que o ordenamento jurídico coloca para mim obedecer. Eu não necessariamente tenho que receber ou saber de normas internacionais, né? Fazendo o Brasil parte delas ou não, porque se não foi transformado, não é uma lei válida. Tá? Então percebam que esse critério de validade aqui também importa para essas teorias, tá? Qual seria o procedimento correto para que essa norma seja válida, né, em tal território? E como que seria visto o direito interno aqui no dualismo, tá? Caberia a regulação da conduta do Estado com seus indivíduos, como eu falei, o Brasil com a Aline, né? Então, eu aceito, recebo ordens do Estado Nacional, né, do Estado soberano, que é a qual eu pertenço, que é o Brasil. Né? Então, não posso, né, qualquer lei desrespeitada, eu vou arcar com alguma consequência, alguma sanção, alguma penalidade, ok? Tá, mas e esses compromissos internacionais assumidos, né? Qual que é a potencialidade dele gerar efeitos automáticos na ordem jurídica interna? Né? Todo pactuado não se materializar na forma de uma espécie normativa típica do direito interno. Pois é, né, a norma internacional ela só vai valer quando recebida pelo direito interno, não operando a simples ratificação, essa transformação. Então, quando a gente for estudar lá em teoria dos tratados, né, como que se dá esse processo, a gente vai ver que tem o ato da ratificação, né, que seria a assinatura primeiro ali do chefe de governo e chefe de Estado, e posteriormente, aqui no caso do Brasil, você passa pelo procedimento, né, de avaliação ali do legislativo. E daí cada procedimento ali, cada rito especial vai desembocar numa recepção ou não, tá? Então, como que se dá? Você só assinando, essa norma já passa a valer? Ela tá automática, entra no ordenamento, passa a fazer parte do ordenamento? Como que funciona isso para o dualismo? Não estou falando de como que funciona aqui no Brasil, tá? Estava citando só exemplos hipotéticos. Então, a questão do conflito de normas, né? Se a gente tem aí uma antinomia, né? Como é o caso lá inicial. A lei interna fala uma coisa, a lei internacional fala outra. Né? Já não mais se trataria de contrariedade entre tratado e a norma interna, mas entre duas disposições nacionais. Então, quando a gente tem um conflito de normas e a norma internacional ela já foi adotada no ordenamento interno, ela passou por esse processo de transformação, né, transformada em lei nacional, você tem duas
leis nacionais válidas. E daí como que a gente resolve esse conflito? Né? Quem lembra aí de teoria do direito, né, quando a gente tem duas leis versando sobre a mesma coisa, qual que vai ter mais validade, né? Até que, já respondo vocês, tá? Mas a técnica aqui da incorporação legislativa, né, ela é necessária para incorporar legislativamente o conteúdo desses instrumentos ao ordenamento interno. Tá? E daí vamos ver o que o Trippel fala, né? Quando se fala das relações entre o direito internacional e o direito interno, supõe-se como estabelecido que o direito internacional é diferente do direito interno. Na nossa opinião, o direito internacional e o direito interno são noções diferentes. Então, o Trippel, né, para vocês lembrarem dele, ele é do dualismo. Ele vai falar que esses direitos são coisas diferentes. Né? Aí a gente tem o Anzilotti, que já é uma subcorrente, a qual o Brasil adota aí. E a gente vai conversar disso depois, mais para frente, quando a gente for falar de Brasil. Mas ele vai falar do dualismo moderado, né? Permitia que, em certos casos, o direito internacional fosse aplicado internamente pelos tribunais, sem que houvesse uma recepção formal do tratado na ordem interna. Né? Então, em alguns casos, é permitido que o tratado internacional não passe por esse processo de transformação, que apenas a ratificação, né, a assinatura, né, o compromisso firmado já tem a sua validade. Então, vamos ver aqui quais que são as diferenças, né, no direito internacional público e no direito interno. Então, no direito internacional público, resumidamente para o dualismo, né, não existem direitos sobre os estados, né, mas sim entre os estados. Então, como os estados são soberanos, potestas não reconhecem, né, não existe poder acima deles, a fonte do direito internacional, ela nasce da vontade coletiva de vários estados, né, consistente no encontro convergente de seus interesses recíprocos. Então, os estados, eles são soberanos, eles podem voluntariamente assumir certos compromissos, tá? E no direito interno? Bem, as regras internas, né, de um estado soberano são emanadas de um poder ilimitado, existindo forte subordinação de seus dependentes, tá? Então, aqui, na relação Estado-indivíduo, a gente não tem essa questão da voluntariedade, né? Vou ver aqui uma lei se eu obedeço ela ou não. Vou ser voluntário aqui para fazer meu imposto de renda. Não dá. Né? Então, o que a gente tem como regra? Que o Estado manda e que a gente obedece. Então, a gente tem um poder realmente, de fato, soberano, não absoluto. Ele é limitado, a gente tem a Constituição, né, que limita, trazendo aí para o ordenamento de direitos fundamentais e de liberdade, igualdade para o indivíduo. Então, dá uma maneirada, né, o Estado ele não pode tudo, mas ele pode muito, tá? E para o Trippel, né, consubstancia-se na vontade exclusiva do Estado soberano, que reside em seu poder legislativo. Então, no momento da Constituinte, né, esse poder é ilimitado. Você pode colocar qualquer coisa na Constituição. Né? Dando aula de constitucional também, eu vi que existem, né, certas limitações, até porque não vivemos, né, na modernidade e os direitos fundamentais eles têm muito valor. Então, esse poder constituinte também teria uma certa limitação. Mas supõe-se que não, né, que o constituinte ele poderia fazer o que ele quisesse ali dentro da norma fundamental, né, das quais todas as outras vão surgir. Bem, resumindo aqui, né, as normas de direito internacional não têm aplicabilidade e cogência no interior de um Estado, senão por meio da recepção, isto é, em virtude de um ato do Poder Legislativo que transforme o tratado na norma de direito interno. Já falamos disso, só revendo. O que propugna a doutrina dualista é a distinção dos sistemas jurídicos interno e internacional, levando-se em conta a aparente diversidade de suas fontes, de seus sujeitos e de seus objetos. Tá? Então, a gente tem diferenças aqui, como a professora já falou. O direito internacional,
ele vai versar sobre a relação entre os estados. A gente não tem um estado mais poderoso que o outro, hipoteticamente, né? A gente sabe que existem, né? Superpotências, enfim, estados mais hegemônicos. Mas, politicamente, todos os estados têm sua soberania e devem ser respeitados nesse âmbito do direito internacional, tá? Já no direito interno, né, quem são os sujeitos de direito? A gente vai ter os indivíduos e a gente vai ter um Estado soberano, né, que vai ter muito poder, né, que são objetos diferentes também, qual que é a relação entre um Estado e um indivíduo e a relação entre Estados, né, até as temáticas muitas vezes são diferentes. E daí a gente passa, né, como a teoria dualista, ela é desse jeito, de se separar, e a gente vive, né, num mundo completamente globalizado, a gente surge nessa outra teoria para se contrapor, né? E a ciência, ela tem esse movimento dialético, a gente tem o monismo, né? Que é do Hans Kelsen e do Alfred von Verdross, né? Duas pessoas importantes aqui para o monismo. Bem, vejam só, o monismo, né, contrário ao dualismo, vai falar que não existe essa questão da separação direito internacional, direito do Estado interno. O que vai acontecer é um único ordenamento, né? Esses ordenamentos, eles se conversam, né? Então, para a corrente monista, o direito internacional e o direito interno são dois ramos do direito dentro de um só sistema jurídico, então um só ordenamento. Lembrando lá as características do ordenamento jurídico, vocês viram em teoria do direito, né? O ordenamento ele tem que ser coeso, ele tem que ser único e ele tem que ser coerente, né? Então, esses elementos, só para a gente ter uma ideia, fazem com que as normas elas tenham que se conversar, né? A gente não pode ter antinomias, essas antinomias elas têm que ser resolvidas. Seguindo, né, o direito internacional se aplica diretamente na ordem jurídica dos estados, independentemente de qualquer transformação. Então, aqui a gente não perde aquela transformação que o dualismo perde, tá? O direito internacional ele deve ser aplicado dentro dos estados e os estados eles têm que fazer, produzir normas de acordo com o direito internacional, certo? Então, tanto o direito interno como o direito internacional estariam aptos para reger as relações jurídicas dos indivíduos. Percebem a diferença? Aqui a gente não tem mais aquela relação Estado e indivíduo e Estados entre Estados. Aqui tudo se mistura. A gente tem uma relação também do indivíduo para com o mundo, para com a ordem global, tá? Então, você, indivíduo que está em um Estado, por exemplo, que viola direitos humanos, você tem uma posição no mundo onde você pode pleitear direitos, tá? Somos todos jurisdicionáveis, como o Mazzoli vai falar, né? Então, isso é importante aqui, a diferença do monismo também, né? Uma norma internacional, quando aceita por um Estado, ratificada, já tem aptidão de ser aplicada no plano de seu direito interno. Ali tem um errinho de português, peço perdão, né? Bem, se tem a ratificação, o que a gente fala no direito internacional? Pacta sunt servanda. Se você já demonstrou que você quer assumir aquele compromisso, os pactos devem ser observados. Logo, né, não precisa uma incorporação um pouco mais rebuscada da lei internacional, da norma internacional, para o ordenamento jurídico interno. Você já aceitou aquela norma. Então, aquela norma já tem validade no ordenamento jurídico interno, certo? Então, né, para o monismo, a assinatura e ratificação de um tratado por um Estado significa a assunção do compromisso jurídico, e se tal compromisso envolve direitos e obrigações que podem ser exigidos no âmbito do direito interno do Estado. Claro que está que não se faz necessário, claro que essa não se faz necessária só por isso, a edição de um novo diploma normativo,
tá? Então, aqui não existe essa necessidade de você fazer um novo diploma normativo só para mostrar que você já ratificou um tratado, tá? A incorporação, ela vai ser automática, tá? Então, os compromissos exteriores assumidos pelo Estado, dessa forma, passam a ter aplicação imediata no ordenamento interno do país pactuante, que reflete a sistemática da incorporação automática. Então, também ali é um conceitinho importante aqui no monismo. Se no dualismo a gente tem a transformação como algo importante, aqui a gente tem a incorporação automática como algo importante. Veja lá que pode cair em prova algo assim. Aí uma pergunta, tá, para o monismo, um ordenamento jurídico só. Mas se você tem um conflito, qual lei prevalece? A interna ou a internacional? E daí a gente tem duas respostas diferentes, e é aqui que o monismo se divide em duas subcorrentes, tá? Se bifurca, né? A gente vai ter o monismo nacionalista e o monismo internacionalista. Só o nome já dá uma dica do que o monismo nacionalista acha que deve prevalecer e o que o monismo internacionalista acha que deve prevalecer. Então, a questão da hierarquia entre as normas. Assim, no que tange a hierarquia entre as ordens jurídicas interna e internacional, a doutrina monista se bifurca. Monismo nacionalista ou monismo internacionalista. Vamos falar de cada um? Para o monismo nacionalista, apregou o primado do direito nacional, né? Estava meio que óbvio, de cada Estado soberano, sob cuja ótica a adoção dos preceitos do direito internacional reponta como uma faculdade discricionária. Então, cabe ao Estado, né, decidir se vai acatar a ordem internacional, o tratado, a qual ele faz parte, né, entendendo que o monismo é o mesmo ordenamento, né, tanto internacional quanto interno, mas caberá à soberania desse Estado decidir se, em conflito de normas, ele vai deixar valer a norma do tratado ou uma lei interna, tá? Uma legislação interna. O direito internacional não seria mais que uma consequência do direito interno. Trata-se da doutrina constitucionalista nacionalista, cujas bases filosóficas encontram guarida no sistema de Hegel. Então, o que o Hegel vai falar? O Estado é um ente cuja soberania corresponde ao império do direito romano, seria irrestrita e absoluta, a lei suprema sobre a terra. Tá? Então, o Estado vai decidir. Se para o Estado faz mais sentido a lei internacional, ele acata. Se faz mais sentido a lei nacional, prevalece. Seguinte, né, os monistas nacionalistas aceitam a integração do direito das gentes ao direito interno, mas sob o ponto de vista do primado da ordem jurídica estatal. O Estado escolhe, né? Aqui já estou me repetindo. Valendo tal integração somente na medida em que o Estado reconhece como vinculante, em relação a si, a obrigação contraída. Os monistas defensores do predomínio interno dão, assim, especial atenção à soberania de cada Estado, levando em consideração o princípio da supremacia da Constituição. Então, também a gente tem que levar aqui em conta alguns critérios expostos, né, na Constituição, legislações ali, por exemplo, o artigo 5º aqui da nossa Constituição, seria algo qual a gente não poderia se contrapor, né? Para eles, é no texto constitucional que devem ser encontradas as regras relativas à integração e ao exato grau hierárquico das normas internacionais, escritas ou costumeiras, na órbita interna. Bem, aqui a gente tem outra informação importante. Quanto ao monismo nacionalista e o monismo internacionalista, perdão, esquece que eu falei. No monismo nacionalista, seria interessante que a gente tivesse na nossa Constituição escrito, olha, em tal caso, a gente acata a norma internacional. Em tal caso, a gente fica com a norma nacional. Tá? Nem sempre isso é feito. Tá? Então, a gente chama isso de doutrina da delegação. Apregou a obrigatoriedade do direito internacional como decorrência das regras do direito interno. Tá?
O direito internacional só é internamente obrigatório porque o direito interno, no exercício de sua competência soberana, o reconhece como vinculante em relação a si. Então, vai ter um artigo lá na Constituição, né, escrito, prescrevendo esse tipo de atitude. O direito internacional é considerado válido e faz parte do ordenamento, né? Aí temos casos hipotéticos, né? A ausência no cenário internacional de uma autoridade, perdão, também falei bobagem aqui. Aqui, a ausência, né, no cenário internacional de uma autoridade supraestatal capaz de obrigar o Estado ao cumprimento dos seus mandamentos, sendo cada Estado competente para determinar livremente suas obrigações internacionais, pois é ele, em princípio, juiz único da forma de executá-las. Tá? Então, aqui no monismo nacionalista também a gente tem essa questão da soberania, né? O Estado, ele vai manter sua soberania, né? E vai continuar podendo decidir, né? Gerir ali como ele quiser as relações jurídicas. O fundamento puramente constitucional dos órgãos competentes para concluir tratados em nome do Estado, obrigando-o no plano internacional. Tá? Então, seria um fundamento constitucional, tá? Para que os órgãos competentes, em nome do Estado, né, possam concluir aí alguns tratados. E daí a gente passa a ver o monismo internacionalista, tá? Que seria diferente do nacionalista, né? Que a gente já pressupõe uma ordem mais internacional, né, prevalecendo. Então, o direito interno ele vai derivar do direito internacional, que representa uma ordem jurídica hierarquicamente superior, tá? Então, no ápice da pirâmide das normas encontra-se o direito internacional, né, do qual provém o direito interno, que lhe é subordinado. Então, o direito internacional passa a ser hierarquicamente superior a todo o direito interno do Estado, da mesma forma que as normas constitucionais o são, sobre as leis ordinárias e assim por diante. Tá? Então, lembra da pirâmide do Kelsen? Por que o Kelsen está aqui, né? Nessa corrente? Justamente porque a gente tem uma norma internacional superior, a qual fundamenta as outras normas que no escalonamento estão embaixo, tá? Então, seu fundamento de validade repousa sobre um princípio, né, o Pacta Sunt Servanda, norma máxima da ordem jurídica mundial, e da qual todas as demais normas derivam, representando o dever dos Estados em cumprir suas obrigações. Tá? Então, os Estados, ainda que entes soberanos, né, eles têm obrigações, né, e se eles assumiram essas obrigações, tem que cumprir. Então, qual que seria a solução aqui no monismo internacionalista para o problema da hierarquia? Um ato internacional sempre prevalece sobre uma disposição normativa interna que lhe contradiz. A ordem jurídica interna deve sempre ceder em caso de conflito, em favor da ordem internacional. Tamo junto? O que o Kelsen vai falar? A norma internacional é a fonte e o fundamento da norma do direito interno, sendo a norma máxima da qual derivam todas as demais. E o que o Verdross vai falar? Que é o monismo moderado, tá? Ele vai falar: o juiz nacional deve aplicar tanto o direito internacional como o direito interno do seu Estado, porém, o fazendo de acordo com aquilo que está expressamente previsto no seu ordenamento doméstico. Então, aqui o Verdross está falando que seria interessante o ordenamento doméstico se colocar em como ele recepciona esse direito internacional. Né? É automático, qualquer pacto ali que é assinado já passa a valer automaticamente, ou não? A gente vai ter tem que ter um processo de transformação, como no dualismo. Tá? Então, nem todo Estado, né, prescreve sobre essa questão, e daí a gente tem bastante trabalho, é aí que a gente ganha dinheiro, tá? Brincadeirinha. A questão aqui
né, continuando aqui o Verdross. Como que se faz? Né? Aplicando-se em caso de conflito a máxima lex posterior derogate priori, que é o critério cronológico. Né? Então, se o Estado ele realmente não diz como, né, vou agir nessa situação, a lei que veio depois, ela vai derrogar, né, a que veio antes. Tá? Então, vale a mais recente. Aí a gente tem aqui na Corte Permanente de Justiça Internacional uma né, previsão aqui. Um Estado não pode invocar contra outro Estado sua própria Constituição para se esquivar a obrigações que lhe incumbem, em virtude do direito internacional ou de tratados vigentes. Então, aqui perceba que a gente coloca o direito internacional bem acima, né, do direito de qualquer Estado. Ainda que soberano, a gente não pode, né, se prevalecer da nossa própria torpeza, então, e dizer que, não, mas nossa Constituição, ela não prevê essa norma aí. Então, a gente vai agir de como a nossa Constituição fala. Isso a Corte Permanente de Justiça Internacional fala, tá? Falou pelo menos lá em 1932. A ONU, como que a ONU se posiciona, né? Então, os tratados validamente concluídos pelo Estado, e regras geralmente reconhecidas de direito internacional, formam parte da lei interna do Estado e não podem ser unilateralmente revogados puramente por uma ação nacional. Então, quando o Estado, e a gente vai ver isso melhor lá em Teoria dos Tratados, quando o Estado assume esse compromisso, pacta sunt servanda, boa-fé, ele não pode falar que ele não vai mais cumprir, porque ele quer da cabeça dele não cumprir mais, tá? Então, os tratados, eles criam obrigações, né? Como no direito interno, a gente vai falar lá, né, voltando lá para contratos, por exemplo. Quando você tem um contrato, você cria uma obrigação. Aqui no direito internacional também, se você assume um tratado, se você assina um tratado, você está assumindo obrigações as quais você vai ter que se responsabilizar por elas, tá? E daí voltamos aqui no Verdross, né? O que ele vai falar? A aplicação interna do direito internacional, querendo ela dizer que uma regra do direito internacional comum não vale somente entre estados, mas também dentro dos estados, devendo por isso ser aplicada pelos tribunais e autoridades do mesmo, como qualquer outra norma do direito positivo nacional, sem a necessidade de que seja antes recolhida por uma lei interna. Tá? Então, você tem ali um tratado internacional, né, multilateral, vai ter validade, sim, dentro do seu ordenamento. E não tem por que você dizer que não. Aí a gente segue para um terceiro tipo de monismo, que eu acho particularmente bem interessante, né, e aqui pega um pouquinho na área da prof, que gosta de direitos humanos, que é o monismo internacionalista dialógico. Tá? Quando a gente tem em jogo o tema dos direitos humanos, uma solução mais democrática pode ser adotada. Né? Nessas situações e conflitos de norma, você tem a norma de direito internacional, você tem a norma interna, ela está se contradizendo, mas você tem ali, no meio desse conflito, direitos humanos, um indivíduo, né, tendo algum direito ali violado ou limitado. Como que a gente vai agir? Bom, o monismo internacionalista ideológico, né, ele vai falar que a posição, né, não deixa de ser monista, né, tampouco internacionalista, mas refinada com o dialogismo, né, que é a possibilidade de um diálogo entre as fontes de proteção internacional e interna, a fim de escolher qual a melhor norma a ser aplicada no caso concreto. Então, vai que o direito brasileiro, por exemplo, tem uma norma que beneficie ainda mais os direitos humanos que a norma internacional válida. A gente opta pelo ordenamento interno. Não, o direito internacional é mais defensor dos direitos humanos. A gente opta pelo direito internacional, pelos tratados internacionais, os quais o Brasil faz parte. Tá? Então, essa melhor norma, ela há de ser encontrada à luz da dimensão material ou substancial das fontes de proteção em jogo, prevalecendo que o maior peso protetivo tiver em determinado caso concreto. Tá? Então, a gente vai precisar de um caso concreto.
para aplicar o humanismo internacionalista dialógico, né? Então, no que tange ao tema dos direitos humanos, né, as relações entre os estados internacionais de direitos humanos e as normas domésticas de determinado estado, é correto falar num diálogo de fontes, a título de método de resolução de antinomias. Então, a gente pondera, tá? E daí a gente vai ter uma aula sobre isso também, que seria basicamente o controle de convencionalidade, né? Que em certos casos a gente tem o Estado sendo contrário a tratados dos quais ele faz parte. Tá? A gente vai dar uma aprofundada mais em outra aula. Boa. A gente tem aqui a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, né? Onde você nomina, você fala, né, sobre uma cláusula de diálogo. No artigo 29, a linha B, né, nenhuma das disposições da Convenção pode ser interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados partes, ou em virtude de convenções em que seja parte um dos referidos Estados. Então, aqui a Convenção, a própria Convenção, ela já prevê que não é para você se limitar, você, senhor juiz, né? E quando a gente for falar de controle de convencionalidade, a gente vai ver que outros agentes públicos também têm que exercer esse controle de convencionalidade, né? Então, não se limitar a ver ou só a norma ali estatal ou só a norma internacional. A gente precisa fazer esse diálogo e, em matéria de direitos humanos, né, como a professora Flávia Piovesan vai falar, tomar atitudes mais pró-homem, né, então, em favor ali do indivíduo. Se a gente for ver, né, perante um Estado muito mais vulnerável, muito mais frágil. Né. Continuando, é indiferente nesse sistema que se aplique um tratado ou a norma de direito interno. Necessário será perquirir qual a norma mais benéfica ao ser humano quando do exercício do controle de convencionalidade das leis, cedendo o tratado à norma interna, caso seja esta mais favorável, à proteção dos direitos da pessoa. Então, aqui não independe da norma, você vai escolher a mais favorável para os direitos da pessoa. Bem, quase finalizando a aula, trago aqui o contexto brasileiro de maneira rápida. Eu acredito que quando a gente vai fazer as aulas de teoria dos tratados, a gente consiga falar sobre como que os tratados são recepcionados aqui na nossa realidade brasileira e isso tudo fique um pouco mais claro, né? Mas, bem, sobre o contexto brasileiro, o que é importante falar hoje? A Convenção de Viena é um tratado qual o Brasil faz parte e foi ratificado em 2009, tá? O Brasil, ele não possui cláusula expressa de primazia do direito internacional público, tá? A gente tem ali, né, um inciso falando que todos os tratados que o Brasil faz parte de direitos humanos, eles têm uma supralegalidade, né? Eles estão ali entre a Constituição e as demais leis ordinárias, complementares, e que a legislação referente a direitos humanos que tenha um rito específico no Congresso Nacional e um quórum qualificado de aprovação, a gente vai ter força de emenda constitucional. Tá? Então, é só em matéria de direitos humanos que a gente tem essas especificações na Constituição. Tá? Não tem uma norma um pouco mais clara, por exemplo, né, como tem França, Áustria, eu acho, Paraguai, eu acho, vou verificar isso, de que tem que ser seguido o direito internacional. Então, a gente fala que o Brasil, ele atua na corrente do dualismo moderado, tá? Por quê? Porque a gente vai ter os sistemas separados, o ordenamento internacional e o ordenamento interno, e para que faça parte essa lei internacional, a gente exige, né, um procedimento de recepção dessas normas. Né? Então, não é qualquer norma de direito internacional que vai ter validade aqui dentro. Mas as normas de direitos humanos, normalmente elas vão ter, né, principalmente recepção automática.
né, o chefe de Estado assinou o tratado, ele já tem que valer, ok? Não precisa passar por todos esses trâmites, tá? Até porque seria uma burocracia, às vezes, inviável, né? O Estado está ali passando por uma crise, né, de direitos humanos, você tem um tratado que foi assinado, né, que o Estado se compromete a respeitar os direitos humanos, mas daí você fala, não, mas eu só assinei, vou ter que esperar aqui passar pelo Congresso, né, esperar ser publicado no Diário Oficial, aí são outros 500, tá? Então, é um dualismo moderado. A gente separa os ordenamentos, a gente entende que a relação do direito internacional seria mais entre os estados e que a relação, né, aqui do Estado e dos indivíduos é a gente se reportando para o Estado brasileiro, mas em matérias de direitos humanos a gente tem ali alguns diálogos, algumas intervenções, algumas decisões que a gente vai poder falar lá no controle de convencionalidade na próxima aula, um pouco melhor, ok? Então, o Brasil ele adota um modelo dualista moderado ou atenuado na relação entre o direito internacional e o interno. Isso significa que, embora tratados internacionais precisem de aprovação do Congresso e decreto presidencial para valerem internamente, né, não exigem uma nova lei completa para sua validação. Tá? Aí a gente tem aqui um dos profs, né, que acho que foi prof de quase todos os nossos principais autores, assim, que a gente gosta mesmo, né, o Celso Laffer, a Flávia Proveza, eles gostam muito do Antônio Augusto Cansado Trindade, e eu não pude deixar de trazer ele aqui. Né? Não mais cabe insistir na primazia das normas do direito internacional ou do direito interno, porquanto o primado é sempre da norma, de origem internacional ou interna, que melhor protege os direitos humanos. Né? Então, a gente vê um posicionamento assim, de alguns juristas brasileiros, né, muito garantistas, né, relacionado aos direitos humanos. E a Flávia Piovesan, né, que defende aí o direito constitucional internacional. Então, a gente vai ter esse constitucionalismo multinível que a gente fala, né? O direito brasileiro faz opção por um sistema misto, no qual os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, por força do artigo 5º, parágrafo 1º, aplica-se a sistemática da incorporação automática, enquanto aos demais tratados internacionais se aplica a sistemática da incorporação legislativa, à medida em que se tem exigido a intermediação de um ato normativo para tornar o tratado obrigatório na ordem interna. Tá? E não posso deixar de falar do meu professor de direito empresarial, né, mas que tem aí uma brilhante obra na área do direito internacional público, que é o professor João Irineu, né, que ele vai fazer uma análise aí de como está a nossa sociedade atualmente, né, que é um tema bastante interessante. Eu não pude me aprofundar aqui, né, nessa transição paradigmática que a gente fala, desse posicionamento ou reposicionamento do Estado no âmbito internacional, mas ele vai falar, ó, diante de uma sociedade plurifinalista, o Estado é chamado, por vezes, para atender demandas contraditórias. Assim, a estrutura do poder e a forma de atuação do Estado no século XXI não mais correspondem ao ordenamento escalonado do vértice único, mas sim ao ordenamento de estrutura diversificada, em que o escalonamento é só uma das possibilidades. Então, né, brilhantemente, o professor João Irineu traz aqui que o escalonamento de normas, como a gente aprende, né, em teoria do direito, que é basicamente a regra, muitas vezes a gente vai ter que dar uma adaptada, uma adequada, a depender do caso concreto, se for caso de direitos humanos, principalmente. Né? Aqui a obra do professor João Irineu é mais voltada para o estudo do Tribunal Penal Internacional, mas que também versa sobre direitos humanos. E aqui eu trago um autor que não é brasileiro, né, o Luigi Ferraioli, que é muito garantista, né, tem aí uma obra também extensa a favor do garantismo dentro do direito. Ele vai falar, o direito moderno nada tem de natural, ele é com certeza como as relações de força o determinam. Aqui tem um pouquinho de tom crítico, né, porque no direito internacional a gente vê muitos estados aí fazendo valer sua força, muitas vezes econômica, muitas vezes bélica, né?
Mas, assim, ele também abre a possibilidade para conversa, né, e eu acho que é isso que ele prega, que ele é a favor. Daquela construção de pontes, né, os estados eles também são capazes de se conversar e de fazer valer uma legislação a qual eles compactuem, né. Então, assim, o direito ele não é natural. A gente fala muito em direitos humanos, né, ai, todos nascem, né, com direitos, aí a liberdade e a igualdade, na verdade não. Na verdade, os estados, eles têm que ir construindo as condições para que esses direitos prevaleçam, né, para que esses direitos possam existir. Então, eu acho importante falar isso para vocês. Trago aqui um mapinha, né, um desenho gráfico de cada corrente, né, como que seria o dualismo, né, ordenamentos separados, o monismo, um dentro do outro, no caso do nacionalista, um nacionalista maior, no caso do internacionalista, um internacionalista maior, e no caso do monismo internacionalista dialógico, ali um entremeio, onde esses ordenamentos eles vão se conversar e vão tomar a melhor decisão, principalmente se em favor dos direitos humanos, em favor, né, de um indivíduo. Para concluir, né, a evolução entre o direito internacional e o direito interno demonstra um movimento claro do isolamento dualista para a integração necessária e exigida pela sociedade internacional contemporânea. É um pouco o que o professor João Irineu fala ali, né? A gente teve uma mudança bem relevante, importante, né, na conjuntura internacional. Então, assim, não dá para ficar muito isolado, né? Ter um ordenamento ali muito isolado. O monismo dialógico surge como a solução mais refinada, né, na pós-modernidade, permitindo que a soberania estatal se harmonize com os compromissos internacionais em prol da proteção da dignidade humana. Perfeito. Todos entenderam? Alguma pergunta, né? Agora a gente vai se encaminhando aí para o final da aula, onde vocês, por favor, se separem em duplas. É dupla, mas se quiser fazer trio, pode, né? Aquela máxima. Que a gente vai voltar para o caso do início da aula, olhar aquele caso da embarcação, da legislação interna e da legislação internacional e ver, de acordo com cada corrente, como seria resolvido esse caso. Tá? Então, vocês façam anotações, né, no caderno de vocês e, posteriormente, eu vou dar aí uns 15 minutinhos para vocês fazerem. Se não der tempo de terminar aqui hoje, a gente retoma na próxima aula. Mas para que vocês possam, né, assimilar esse conhecimento que vocês adquiriram hoje, para ver se vocês entenderam mesmo, né? E também trago, né, não vai dar tempo da gente resolver aqui em sala, mas uma questão do exame da ordem, que como é quinto ano, né, que está estudando direito internacional, eu sei que a cabeça de vocês muitas vezes está no exame da ordem, tá? Então, trouxe uma questão aqui, veja se vocês acertam, achei bem fácil, tá? E as referências bibliográficas, gente, foram muitos livros para preparar essa aula, né? E ainda assim, acho que ela não tá a melhor aula do mundo, perfeita, né? Mas foi gratificante mesmo, né? Ler esses autores e assim eu indico todos são ótimos, né? Alguns eu já conhecia e outros eu acabei conhecendo para vir preparar essa aula para vocês. Então, é isso. Eu espero que vocês estejam satisfeitos. Posterior, né, à realização do exercício, eu faria algumas perguntas para ver se a gente cumpriu aqui com os objetivos da aprendizagem, né, que seria a diferenciação principal aí das correntes que a gente tem, né, do dualismo, do monismo, nacionalista, internacionalista e dialógico. Ver se vocês entenderam que no direito brasileiro tem especificações, né, todos os estados têm, mas o direito brasileiro ele tem algumas especificações bem peculiares, né, e ver se vocês conseguem relacionar principalmente esse conteúdo com a aula anterior,
onde a gente fala de soberania, onde a gente fala dessa relação dos estados, do conceito de direito internacional, e se posteriormente, que vocês vão lembrar, né, que a gente tem aí essas correntes de possibilidades de relacionamento entre o direito interno e entre o direito internacional. Queria deixar gravado e reforçar principalmente a questão dos direitos humanos. Quando se trata de direitos humanos, a gente tem um modo diferenciado, né, de visualizar como que é dada essa relação direito interno e direito internacional. E acredito que seja isso. Agradeço muito a paciência de vocês, tá? E obrigada pela aula. Esqueci de fazer o slide de obrigado pela aula, mas obrigado pela aula.